Instrução espiritual à mesa. Todos sabiam que Shri Ramana era muito cuidadoso com tudo, principalmente com a comida, e nunca desperdiçava nada. É claro que isso era especialmente perceptível na cozinha. Quando, uma vez, algumas sementes de mostarda caíram no chão, os cozinheiros não perceberam, mas Ramana as pegou uma a uma com as unhas e as colocou em uma pequena tigela. Raja Iyer relata que Ramana lhe ensinou como usar a concha de modo a evitar que um único bocado de comida caísse no chão, como despejar sem derramar nada e como fazer fogo com apenas algumas gotas de querosene. Para cada vegetal, Ramana conhecia um tipo especial de preparação. Nada era jogado fora. Se ele cortava espinafre, ele separava as folhas, os caules e as raízes. Com as folhas, ele fazia o curry. Os talos eram amarrados, cozidos e colocados no sambar. E as raízes eram lavadas com cuidado, espremidas e o suco colocado no rasam. Qualquer casca de laranja ou maçã era colocada no chutney. As sobras do dia anterior eram aquecidas e servidas no café da manhã seguinte junto com os idlis. Se sobrasse sopa ou vegetais, eles eram colocados no sambar. Isso era contra as regras de casta dos brahmanes, segundo as quais as sobras não podiam ser usadas no dia seguinte. Mas Ramana insistiu que evitar o desperdício era mais importante do que qualquer outra coisa. Dar as sobras aos mendigos também não era viável, pois eles tinham que comer o mesmo que todos os outros e não receber alimentos de baixa qualidade. Uma noite, Ramana cortou espinafre e berinjela e colocou de lado os pedaços que não pôde usar para aproveitá-los no dia seguinte. Na manhã seguinte, quando entrou na cozinha como de costume e pediu as partes que guardara, foi informado que já haviam sido jogadas fora. Ele, portanto, saiu, encontrou-as, limpou-as, cortou-as em pedaços menores e as usou. Sampurnama contou outra história nas mesmas linhas. Certa vez, um banquete estava sendo preparado para seu aniversário. Os devotos enviaram alimentos em grandes quantidades. Alguns enviaram arroz, alguns açúcar, alguns frutas. Alguém enviou uma carga enorme de berinjelas e nós comíamos berinjelas dia após dia. Só os talos formavam uma grande pilha que estava em um canto. Bhagavan nos pediu para cozinhá-los como curry. Fiquei pasma, pois até o gado se recusaria a comer talos inúteis. Bhagavan insistiu que os talos eram comestíveis e os colocamos em uma panela para ferver junto com as ervilhas secas. Após 6 horas de fervura, estavam duros como sempre. Não sabíamos o que fazer, mas não ousávamos perturbar Bhagavan. Mas ele sempre sabia quando era necessário na cozinha, e ele deixaria o salão mesmo no meio de uma discussão. Um visitante casual pensaria que sua mente estava voltada para cozinhar. "Como está indo o curry?" perguntou ele. "É um curry que estamos cozinhando?" "Estamos fervendo pregos de aço", exclamei, rindo. Ele mexeu os talos com a concha e foi embora sem dizer nada. Logo depois, os encontramos bastante suaves e macios. O prato estava simplesmente delicioso e todos pediam uma segunda porção. Bhagavan desafiou os comensais a adivinhar
que vegetal eles estavam comendo. Todos elogiaram o curry e o cozinheiro, exceto Bhagavan. Ele engoliu o pouco que foi servido com a boca cheia como um remédio e recusou uma segunda porção. Fiquei muito desapontada, pois tinha me dado muito trabalho para cozinhar seus caules e ele nem mesmo os provara direito. No dia seguinte, ele estava dizendo a alguém: Sampurnam ficou angustiada por eu não ter comido seu curry maravilhoso. Ela não consegue ver que todo aquele que come sou eu? E o que importa quem come a comida? O que importa é cozinhar, não o cozinheiro ou o comedor. Uma coisa bem feita, com amor e devoção, é sua própria recompensa. O que acontece depois, pouco importa, pois está fora de nossas mãos. Ramana Maharishi, sua vida. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.